Na verdade, no que tange a transição, né, não há dúvida que é processo de transição, digamos, mais tranquilo que nós tivemos aí na história, porque é um governo reeleito do mesmo governador que foi eleito em 2018, cujo seu até então vice-governador ascende ao cargo de governador, que é o governador Ranolfo, e portanto o governador Ranolfo ele participou, né, desde o primeiro dia dessa gestão atual, e certamente isso facilita muito para que a gente possa ter aí uma tranquilidade na transição. O governador Ranolfo franqueou todo o governo aqui para que possamos ter acesso aos dados, às informações, e também, inclusive, já estamos até mesmo despachando aqui do Centro Administrativo Fernando Ferrari, que é onde no 21º andar nós estamos sediados, mas que na verdade funciona o gabinete do vice-governador do estado, um gabinete que o governador utiliza sempre que vai ao CAF, além da Secretaria de Planejamento e Gestão. Então, na verdade, nós estamos aqui entrovadíssimos, né, dentro do CAF, já fazendo a transição e despachando. Eu despacho normalmente, ainda estou deputado até o final do ano, estive na Assembleia agora há pouco para participar da sessão plenária, mas já retornando aqui ao Centro Administrativo para seguir aqui nas agendas da transição. Então, uma transição realmente muito mais tranquila, e que mostra, né, também a faceta positiva, né, da reeleição, na medida que é a primeira vez que temos um governador reeleito, e esse governador reeleito pode ter um processo de transição sem solução de continuidade, ou seja, sem interrupção de qualquer tipo de ação que esteja em andamento do governo em benefício da sociedade. Boa tarde, vice-governador. Jaqueline que fala com o senhor. Bem-vindo mais uma vez ao CDN Entrevista. 11 partidos participaram do processo de transição aí, das reuniões, seminários, apresentaram propostas, que no total foram 712 propostas. Esses 11 partidos vão participar do governo. O senhor, como coordenador da político da transição, deve estar conversando com esses partidos? Desses 11 partidos, 10 têm assento na Assembleia Legislativa, né? Além do MDB, do PSDB Cidadania, que é uma federação, do União Brasil, do PSD e do Podemos, que estiveram no primeiro turno. Nós temos ainda o PSB e o PDT, que estiveram no segundo turno, e o Partido Progressista, que se soma agora após o segundo turno. Então, além desse, o 11º partido seria o Solidariedade, que não tem assento. Nós queremos sim a participação deles no governo, porque o participar do governo não é só ocupar cargo, né? Também ajudar, colaborar, governar, a influenciar os rumos do governo, né? Nos próximos 4 anos, e os partidos que eu me referi têm quadros aí que podem sim colaborar para que possamos ter um governo plural, né? Que possa representar ao máximo aí o projeto que o governador Eduardo e eu lideramos. Claro, observando, né, sempre o que foi combinado, pactuado com a população na campanha, e também teve discussões aí durante o processo de transição. A transição teve a participação de 10 dos 11 partidos, né, e certamente no governo isso vai se traduzir aí em ações que o governo fará e promoverá aí nos próximos 4 anos. Então a gente quer sim muita participação. Os partidos já foram convidados pelo governador Eduardo, todos eles já manifestaram favoravelmente a participar, e claro, isso também contribui para que tenhamos uma base política forte na Assembleia Legislativa. Vice-governador, em relação aos nomes para secretários, qual é a previsão de anúncio em relação às pastas, se há essa previsão, né? Além do chefe da Casa Civil, que foi confirmado ontem, o Arthur Lemos, né? Eu acho que a semana que vem vai sair mais alguns nomes. É possível que sim, é possível que na semana que vem, provável que sim, que na semana que vem já possamos divulgar outros nomes, mas eu vou fazer uma brincadeira aqui, né? Desde ontem nós estamos muito mais avançados que o governo federal eleito, né? Que anunciamos um nome, né? Enquanto que o governo federal ainda não está conseguindo anunciar os seus nomes lá no Ministério. Então, o tempo ainda, né, é possível, né, e tempestivo, né, de anunciar até o final do mês, porque até mesmo por se tratar de um governo reeleito, né? Então as coisas estão andando. Aqui no governo federal é mais complicado o cenário, vice, do que no Rio Grande do Sul. Não, eu sei que é sim, eu nem estou cobrando, né? Acho que o que eu quero dizer é que cada governo tem seu tempo, né? Então não há
não há atraso ou não há prejuízo, muito menos prejuízo, em eventualmente não termos anunciado mais nomes. Nós, o governador e eu, anunciamos ontem o nome do secretário Arthur Lemos, confirmando o nome dele como chefe da Casa Civil, até para que ele possa ter autoridade para nos ajudar na formação dos demais nomes, né? Mas não tenha dúvida que os próximos dias vão ter mais informações, maiores informações aí na semana que vem. Provavelmente vamos ter novos anúncios para que possamos dar clareza aí para a sociedade quem será, quem formará a equipe, uma equipe de qualidade, né? Essa é a nossa intenção, né? Buscar uma equipe de qualidade para governar o estado e fazer o melhor para os gaúchos. É claro que o MDB com o vice-governador tende a ter um maior espaço no governo comparado ao primeiro governo do Eduardo Leite, que o MDB fez parte da base, mas agora tem o vice. E eu queria também já perguntar se o MDB pretende mexer na sua bancada de deputados estaduais para levar 1 ou 2 nomes para o Piratini? Sim, o MDB provavelmente vai indicar parlamentares para compor o secretariado. Não posso antecipar quantos, nem quem, nem quais, aliás, mas quem ou quais, mas posso sim dizer com certeza que a nossa bancada tem quadros valiosos, muito qualificados. Um deles é o deputado Beto Fontinel, aí de Santa Maria. Isso que eu ia perguntar, se a região pode estar contemplada aí no secretariado. Eu já estou até antecipando, Jaqueline, a tua pergunta, que eu já vi onde tu queria chegar. Eu acho que o Beto é um acho não, convicto, né, que o Beto é um quadro qualificado, tem formação na área do setor primário, técnico agrícola, também é sociólogo, cientista político, formado pela Universidade Federal de Santa Maria, tem relacionamento com vários setores da sociedade, é presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. Então tem aí uma série de áreas, né, que ele transita, consegue ter compreensão dessas áreas, além de ser um quadro qualificado, formado politicamente na juventude do PMDB e também, além disso, né, tem competência, qualidade, condições técnicas e condições políticas, né, de eventualmente ocupar um espaço assim, além, é claro, de votos, né, porque fez uma bela votação que também é considerável para um deputado que veio como, digamos, o seu segundo mandato agora, mas eleito para o seu segundo mandato, mas veio como deputado suplente nessa legislatura. Sim. Depois virou titular, então cresceu muito, né, eleitoralmente, politicamente, e ele tem preparo e sim, pode ser uma das opções. Não é possível agora afirmar se sim ou se não, mas a gente tem que entender qual é a melhor configuração do time, né? Seja qual for a posição, sempre digo, temos que suar a camisa até os 45 do segundo tempo, mais os acréscimos, e também ter o melhor time, né? Botando os jogadores certos nas posições corretas, né? Então, independente de onde o Beto estivesse, se no parlamento ou no executivo, vai ter aí uma contribuição muito grande para o governo e para o estado. Vice-governador, no mandato passado, a figura do vice, então na época, Ranolfo Vieira, principalmente no começo do governo, foi mais ligada à questão da segurança do governo Eduardo Leite. Nessa gestão, ele também assumirá a presidência nacional do PSDB. Ou seja, de que forma tu encaras o papel do vice-governador no Rio Grande do Sul, que talvez tenha que se fazer mais presente justamente pela questão da agenda do governador Eduardo Leite? Primeiro que eu não vejo o acúmulo da função do governador Eduardo com a presidência nacional do PSDB algo que vá ou afastar dessa maneira, ou seja, na hipótese de ter que eventualmente ou periodicamente o vice-governador ter que assumir as funções do governador interinamente, porque hoje com as facilidades, né, digitais, eletrônicas e enfim, tudo que se faz no mundo, né, as pessoas trabalham num lugar prestando serviço para empresas de outro lugar do mundo, de outro continente, muitas vezes, não é prejuízo para o governador Eduardo, mesmo que eventualmente tenha que viajar a Brasília, como é o caso de hoje. Ele está em Brasília hoje, mas eu e ele estamos aqui desde de manhã cedo conversando através do nosso telefone para tomar decisões aqui da transição. Então eu vejo que o governador Eduardo, né, vai estar super presente, vai ter toda a condição de tomar as decisões que tem que tomar, porque ele é o governador. Eu estou na condição de vice-governador e vou, claro, colaborar com ele sempre que for necessário. Apenas acho que
não necessariamente precisarei, como foi o caso do governador Ranolfo, que pelo fato de ser delegado de polícia de 4ª classe, ou portanto, obviamente ligado à pauta da segurança, precisarei ocupar uma Secretaria de Estado, porque como vice-governador eu já tenho as minhas funções, né? E vou, naturalmente, receber outras tarefas do governador Eduardo para colaborar com o seu governo. Então, eventualmente, nós vamos ter aí tarefas ligadas ao gabinete do vice-governador, programas, políticas públicas, ações do governo, que não precisarão necessariamente me designar, né, ser designado para tanto como secretário de Estado. E acho que, né, minha intenção é colaborar imensamente com o governo, com o governador, seja em qual posição que eu estiver jogando, porque, como falei, temos todos que suar a camiseta aí. Na época da Copa do Mundo é bom fazer essa metáfora, né? Suar a camiseta para poder ganhar o campeonato, que significaria melhorar a vida das pessoas cada vez mais no Rio Grande do Sul. Então, estou muito tranquilo em relação a isso e já sei que vou ter muito trabalho aí pela frente, não tenha dúvida nenhuma, como vice-governador do Estado, na medida em que me proponho para isso, tenho inclusive disposição para tanto, mas também temos muitos desafios aí que temos que enfrentar. Vamos priorizar a área da educação, vamos ter uma política mais adequada e qualificada para a primeira infância, vamos ter um novo ciclo de investimentos a partir da privatização da Corsan, que vai fazer a entrada, ingresso de recursos extraordinários no Caixa. Temos desafios fiscais a partir aí da queda das alíquotas do ICMS, que o governo federal tem que nos compensar, e assim por diante. Então, desafios não vão faltar, certamente vai ter muita tarefa aí para a gente poder trabalhar juntos, e sempre que for necessário, aí vou estar à disposição para colaborar com o governo e com o Rio Grande do Sul. O senhor tem um compromisso, acho que às 15h30, então nós vamos encaminhar já o encerramento aqui com uma última pergunta. Já estão definidos os projetos que vão ser enviados para a Assembleia agora, ainda este mês, para serem votados? Um seria em relação ao salário de diretores de pastas da educação? Esse é o principal projeto, né, na verdade, porque o que acontece? É impossível, né, vamos ser francos aqui, recrutar quadros técnicos qualificados do jeito que o Rio Grande do Sul precisa, sem oferecer uma remuneração que venha a ser condizente com o que se oferece minimamente em outros governos, em prefeituras, em outros governos estaduais, em outros órgãos públicos, como é o caso do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, e também até mesmo na iniciativa privada, muitas vezes. Então, muitas vezes o cidadão cobra o governo, né, e é legítimo, é natural, né, que o governo tem o dever de oferecer bom serviço, mas para oferecer bom serviço precisa ter quadros qualificados para tanto, com graduação, pós-graduação, experiência, né, e condições técnicas de fazer frente a esses desafios. Então, o Rio Grande do Sul hoje remunera diretores, por exemplo, diretor de hospitais do estado, que cuida aí de 301 hospitais gaúchos, com um orçamento de mais de R$1 bilhão por ano, recebe em torno de R$7 mil bruto, né? Vai dar aí em torno de R$5 mil líquido. Certamente é uma remuneração incondizente com a sua tarefa, com a sua responsabilidade. E tem aí também as funções gratificadas, que remuneram servidores de carreira, concursados, que assumem funções de chefia, né? Funções de chefia fundamentais para a máquina pública andar. Então, se nós queremos fazer uma revolução na educação, fazer uma qualidade de infraestrutura ainda melhor, dar mais competitividade para o Estado, produtividade para a mão de obra gaúcha, melhor serviço de saúde, de segurança pública, etc. Quanto mais qualificado, quanto melhor qualificado for o corpo de servidores, seja eles comissionados ou concursados que o Estado tiver, melhor para a população. E é exatamente por isso que vamos sim vamos enfrentar esse tema, vamos propor uma alteração de organização do quadro, que hoje é extremamente confuso, de legislações oriundas da década de 60, né, portanto desatualizadas, e que foram modificadas sucessivamente durante essas décadas todas, portanto precisa ter uma reformulação total, para dar mais transparência também, não é? Um diretor de uma área, de uma secretaria X, correlato à secretaria Y, recebe remuneração diferente por gratificações, progressões que foram criadas durante o tempo. Então, quanto é que recebe um diretor do governo do estado hoje? Depende. Por exemplo, ter maior transparência nisso, para saber quanto que cada um recebe, para que o cidadão possa saber quanto que cada um é remunerado e também poder recrutar quadros dentro e fora do governo, ou seja, concursados e comissionados que possam vir a colaborar
com esses desafios que estamos por enfrentar. Então vamos enfrentar sim esse assunto e vamos enviar na semana que vem um projeto de lei nesse sentido à Assembleia Legislativa.